Oi pessoal, aqui é a Letícia Shin, do Terapia no Japão. Eu sou uma psicóloga brasileira morando no Japão. E hoje nós vamos falar sobre 2 mecanismos de defesa que são bem comuns assim no nosso dia a dia, que é bem fácil de observar nas relações. E o primeiro é a desvalorização, desvalorizar o outro, colocar para baixo, tirar a importância, o poder, o brilho do outro, praticar bullying, fofoca, falsa acusação de assédio sexual, alfinetar, colocar sempre um defeito. Quando alguém elogia, fala alguma coisa sobre uma pessoa e você vai lá e corta o falo do outro, o poder do outro e desvaloriza. A desvalorização implica no ato de menosprezar o objeto, segundo Melanie Klein, é desvalorizar, depreciar, porque assim o outro perde o valor. E quando perde o valor, perde a importância, fica abaixo do invejoso, porque a Klein diz que esse é um mecanismo de defesa contra a inveja, contra os nossos impulsos mais destrutivos. A inveja, para Melanie Klein, é a filha preferida da pulsão de morte, está ligada à destrutividade. Então, quando você ataca o outro, quando você tira o valor, você não elimina totalmente, você tira o valor, você diminui o valor daquela pessoa, a importância ou daquela situação. Não há mais o que invejar, não tem mais um objeto para ser invejado, porque como tem agora um objeto estragado, será visto como algo que não necessita mais de respeito, de gratidão, porque se tornou um lixo, você tirou todo o valor. Porém, a desvalorização, ela anda lado a lado muitas vezes com a idealização. Muitas vezes você coloca o outro lá em cima, num pedestal, da idealização. Porém, em relacionamentos você vê muito isso acontecer, idealiza, se vê um defeito, se vê algo ruim, a pessoa cai fora, ela termina, acabou para ela, porque o outro se mostrou humano. Você vê esse movimento em muitas pessoas, que termina relacionamentos assim que não duram, que termina muito rápido, porque assim que aprofunda um pouco mais na intimidade, a pessoa consegue ver que o outro tem defeitos, e isso acaba, destrói essa idealização, e aí já vira a desvalorização do objeto e rompe, o laço, ele rompe. Então troca muito de parceiro, de parceira, quando percebe que ali ele tem algo que não dá para tolerar, digamos assim, porque precisa de um ideal, um outro perfeito. Essa idealização começa na infância. Geralmente a gente idealiza muito o pai ou a mãe, um dos dois, geralmente eles estão ali no topo pra gente. Ou o pai é o super-herói, visto como perfeito, protetor, que salva, resolve tudo, ou é a mãe. E aí depois a gente ultrapassa, a gente começa a deslocar, já usa outro mecanismo de defesa, e a gente coloca isso em outras figuras que são admiráveis para nós. Geralmente são os professores, na época da escola, você começa a levar maçãzinha para a professora, ou professor, você começa a idealizar aquela figura que para você é perfeita, mais do que seus pais, tem uma hora que é assim, são os professores, e aí por aí vai, depois a pessoa o parceiro ou a parceira, o relacionamento amoroso. A gente coloca alguém para assumir esse lugar da perfeição, em que nada de ruim pode fazer parte daquela pessoa, não existe nada de ruim ali. Às vezes a gente também coloca isso em algum ídolo, algum artista de TV, ou músico, ou enfim, um super-herói. E depois, por quem nós nos apaixonamos, O apaixonamento precisa da idealização para acontecer. Você vê o outro como esta figura perfeita. E aí depois da paixão, para se transformar em amor, é quando você aceita que o outro tem defeitos. Então a idealização num relacionamento é um estágio inicial, para a relação acontecer. Só que esse lugar idealizado é um lugar que diz respeito a praticamente a nenhum ser humano, porque é um lugar que não tem defeitos, é um lugar que não falha. Melanie Klein diz que a idealização pode ser usada também numa tentativa de preservar algum objeto bom, algum objeto ideal,
mas é que é algo precário, já que quanto maior a adoração, mais intensa também é o nosso impulso invejoso ali dentro da gente. Para Klein, todas as defesas incapacitam o ego, né? O objetivo para Melanie Klein é destruir essas defesas para que o psiquismo funcione mais livremente. Então, para Klein, se o sujeito se defende menos, ele está mais saudável. Já o Ferencz, ele fala que a pessoa às vezes pode preferir morrer do que desvalorizar, né? Do que tirar alguém desse ideal, desse lugar do topo. Para a gente imaginar uma pessoa que faz isso com um político, uma figura política, ou então com um médico ou psicólogo, enfim, é alguém que coloca lá em cima, né, nesse pedestal, e a pessoa nunca muda de ideia, a pessoa não consegue ver defeitos ali, não consegue ver nada de errado. Eu tenho um professor que ele até fala que nós psis, né, também temos que ter cuidado com isso da idealização, porque às vezes a gente coloca também um dos nossos autores preferidos como o perfeito, né, ou Freud, ou a Klein, ou Winnicott, enfim, coloca lá em cima, faz um altarzinho, aí ele fala pra gente ter cuidado com isso. Porque, né, afirmar que essa pessoa nunca errou, né, é algo perigoso e também é uma postura adoecida, porque é uma postura inflexível. E também a gente pode tentar buscar essa perfeição através do outro, né? Através de uma fusão. Então, se eu só ando com pessoas que eu idealizo, essas pessoas são perfeitas. Esse grupo aqui que eu tô, eles são perfeitos. E assim eu sinto que eu também fico perfeita. É mais ou menos assim, as pessoas que buscam perfeição por meio da fusão. Para Klein, a idealização é um mecanismo característico da posição esquizoparanoide, quer dizer, é uma posição que a gente ainda não tem o ego muito fortalecido, muito estruturado, integrado, mas que a gente precisa aumentar esses traços, né, de objetos bons e protetores, esse perfeito, né, coloca a qualidade às vezes até onde não tem, para se proteger também, porque você precisa ter às vezes um ideal para se espelhar, para pensar um dia eu vou chegar lá, mas ao mesmo tempo isso pode adoecer, porque pode parecer que esse chegar lá nunca acontece, parece que o outro está muito distante, tipo, eu nunca serei como meu professor, nossa, eu nunca vou ter tanto conhecimento quanto Freud, e aí pode causar muitos sentimentos de inferioridade, né? A pessoa começa a se torturar também, por conta desse ideal que está só lá fora, né? Que está muito distante, parece que ela não consegue ver nada bom nela, sempre fora. E esse outro é sempre onipotente, indestrutível, né? Tudo isso é para acalmar o próprio ego, o próprio self do aniquilamento, para acalmar o medo de ser destruído, né, inconscientemente. E assim desejar um dia também ser um ideal. Então a vantagem da idealização é que o outro é bom, né? O outro é perfeito, não tem defeito, não tem nada estragado, nada ruim. Então eu me sinto protegida perto desse outro, tá tudo bem, porque esse outro que falou, mas gera esses sentimentos, né, de inferioridade, e aí o sujeito se sente um lixo mesmo, pois na medida em que se idealiza, né, nós colocamos as pessoas num pedestal, né, a pessoa é perfeita. A gente pode ver hoje, na época de redes sociais, você vê tanta gente perfeita e você sempre vai se colocar para baixo, né, porque parece que é um ideal impossível, né, de você conseguir chegar, né, e isso causa muito sofrimento. E aí, relacionamentos baseados na idealização são muito frágeis, né, o relacionamento rapidamente acaba, frustra e a pessoa vai atrás de outro ideal, e sempre fica nessa busca assim, infinita, e vai trocando de pessoas, cada vez que vê um defeito, um problema, uma questão, a pessoa rompe. E hoje a gente refletiu um pouco sobre esses dois mecanismos de defesa, né? A desvalorização, que está ligada ao bullying, está ligada à fofoca, está ligada à acusação falsa, né, de assédio, deixar o outro numa situação muito ruim, colocar defeito, menosprezar, desprezar, né? Essa pessoa nem estudou tanto, nossa, não fez a formação lá no SEDES, digamos, né, pra gente que é psi, ou na Sociedade Brasileira de Psicanálise, enfim, essa pessoa não é nada, né? Nossa, você não leu todas as cartas do Freud, as 20.000 cartas, então você não é psicanalista. Enfim, tem sempre esse lance de desvalorizar, né, e triunfar, porque
quando desvaloriza o outro, você triunfa, você fica na posição, né, superior, e o outro sempre abaixo. São mecanismos de defesa, né, que é bom a gente prestar atenção, que às vezes a gente faz isso sem perceber, porque são mecanismos inconscientes, né? A gente utiliza isso no nosso dia a dia. Também tem a negação, a projeção, que a gente vai falar nos próximos vídeos, né? Tem muitos mecanismos para a gente estudar e que fazem parte aí da nossa vida psíquica e no nosso dia a dia, dependendo de como a gente se defende, né, pode prejudicar as nossas relações. Existem maneiras mais maduras de se defender. Inclusive, o humor é considerado uma defesa madura, porque a pessoa neutraliza um pouco as coisas ruins utilizando o humor, né? Enfim, conta história sobre si mesmo, ou alguma situação, coloca um pouquinho, né? Acrescenta um pouquinho de humor, e aí neutraliza a seriedade, o dano causado daquela situação. Bom, vou ficando por aqui, o vídeo de hoje é um pouco mais curto mesmo, então até o próximo vídeo. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima. Um abraço!